Então a gente tem uma sigla que a gente chama que é AIoT, né? O AI da inteligência artificial com os sensores do IoT. Então a nossa visão é que quando você coloca um sensor e uma camada de software de inteligência artificial, então você trabalha aquele dado que vem do sensor, você consegue ter um ganho de produtividade, enfim, você consegue gerar valor com isso. Fazer inovação é um desafio muito grande, inovação de verdade dá trabalho. As startups convivem com isso, mas fazer inovação quando a sua empresa tem 140 anos e o mercado, o principal mercado onde ela atua, está passando por transformações profundas, aí o desafio cresce absurdamente. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E o meu convidado é o Paulo Roca, vice-presidente de inovação e novos negócios da Bosch. Paulo, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Rui. Um prazer estar aqui com você hoje. Legal, legal. Bom, você já sabe, esse é o Remessa Talks, podcast sobre startups e inovação, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Vem com a gente. Começa agora o Remessa Talks, uma websérie Remessa Online sobre negócios e startups. Paulo, então vamos lá. A Bosch, 140 anos no mundo, 70 anos no Brasil, e o principal negócio da Bosch é fazer peça para carro. Estou tentando simplificar muito, entre outras coisas, mas fazer peça para carro. E a nossa relação com o carro está mudando e o carro em si está se transformando. Como é que uma empresa como essa se prepara para uma transformação assim? Esse é um desafio que tem permeado a organização nos últimos anos. A gente já fala de mobilidade, o desafio da mobilidade. O nosso maior segmento é o automotivo ainda, apesar de termos outros segmentos, como bens de consumo, tecnologia industrial, tecnologia predial e energia. Mas a parte de mobilidade ainda é a maior e representativamente no mundo todo a mais importante ainda. A gente vive uma transformação muito grande na empresa porque a venda de peça, ela continua, né? Você continua tendo um bem físico, né? Só que hoje você tem muito mais software em cima. Então esse desafio de agregar serviço, agregar muita tecnologia de software, e a gente fala que é o desafio da mobilidade, já falamos hoje só de mobilidade como um todo, ele tem sido muito, muito forte na empresa e ela está em constante mudança nos últimos anos aí. Inclusive, globalmente agora, essa divisão automotiva, ela mudou até de nome com uma nova organização, é a divisão de mobilidade da empresa. Ah, mudou de nome. Então. Mudou de nome, a gente... você imagina que para atender os clientes, antigamente tínhamos linhas de produto e hoje você fala de o entretenimento, você fala de camada de software, você fala de desenvolvimento de powertrain, híbrido, elétrico ou ainda combustão. Então é uma grande mudança, inclusive de mindset da nossa equipe de desenvolvimento aí para atender as demandas de mercado e dos clientes. Antes de falar de inovação, vamos falar um pouquinho do passado, vamos ser um pouquinho saudosista. A minha geração e a sua, nós somos da mesma geração, tinha um sonho de consumo na juventude que era ter um som no carro da Blaupunkt, que era uma marca da Bosch. O que vocês estão fazendo hoje em relação a entretenimento? Porque antes era rádio, rádio toca-fitas, né? Hoje é entretenimento. O que vocês estão fazendo nessa linha? Hoje tem uma tendência muito grande, que já não é mais, talvez nem falemos de tendência, é que o carro virou um pequeno celular, um grande celular, né? Então vamos lá, você tem o carro conectado hoje, então essa até de você emparelhar o seu celular com o veículo, muito em breve acabou isso, porque o seu próprio carro é um smartphone. Então o carro vai ter ele mesmo a conectividade, você vai ter todos os aplicativos que você mais gosta no seu carro, também com o seu smartphone emparelhado nele. Então você imagina que aquele rádio que a gente curtia, talvez com aquele amplificador, né, bem vintage assim, um tojo, né? Você vai ter hoje um carro conectado como um smartphone, com os seus aplicativos, mandando e recebendo informações. Imagine um carro sendo atualizado on the air.
Hoje já existe, mas isso vai ser massificado. Então você vai ter o seu veículo atualizando o firmware dele, os softwares dele, muito em breve aí andando, né? E a gente não está nem falando do carro elétrico, que vai ter muito mais eletrônica e inteligência na gestão dele do que o carro atual. Então, onde é que a gente vai parar na hora que a gente tiver efetivamente uma tecnologia em que o carro é muito menos mecânico e muito mais eletrônico? É o caminho do veículo autônomo, né? Então a gente já tem hoje, em alguns locais aí, o veículo no estágio mais avançado de autonomia, né? Algumas legislações ainda precisam ser ajustadas, mas é o veículo autônomo, onde você vai entrar, dizer para onde você vai, vamos chamar assim, sem fazer jabá, uma Siri ou uma Alexa dentro do carro, falando com você, interagindo, e o veículo vai te levar, por isso a mobilidade, ele vai te levar da forma mais segura, mais sustentável, até onde você quiser ir com aquele veículo, né? E a empresa, a indústria, o Parque Fabril, como é que está se preparando para essa mudança? Existem diferentes níveis, né? Então, quando nós vamos para a Europa, para a China e para os Estados Unidos, a eletrificação ela vem muito forte lá. Então, o veículo sai de combustão, ele passa rápido pelo híbrido e ele vai realmente para o EV, para o veículo elétrico. Então isso já está acontecendo. Então nós temos mudado o perfil das nossas fábricas, o portfólio de produtos muito rápido, porque você vai ter uma escala ainda. Isso não é uma coisa digital, acabou, entrou. E aqui no Brasil, né, América Latina, no Brasil, a gente vê ainda o veículo híbrido, né, o híbrido flex, como uma opção super viável quando a gente fala de sustentabilidade e redução de CO2. Por que vocês veem o Brasil com essa característica, híbrida e flex? Olha, o Brasil tem algumas fortalezas e uma delas é a nossa energia renovável. Então, quando a gente vai na tomada da nossa casa, em média, 86% da energia é renovável. Quando a gente vai para a Europa, eu vou falar um pouco de dados da Alemanha, que é onde a gente tem um pouco mais de informações, nós estamos falando de, no melhor caso, 30%. Então você imagina que você carregar um carro elétrico na Europa, na Alemanha, você tem 30% de energia renovável, as outras 70% você tem emissão de CO2. Então quando você pega o veículo completo, aquele ciclo completo, o veículo em si pode não estar emitindo CO2, mas na hora que você carrega, você tem uma emissão de CO2. Quando a gente vem aqui no Brasil e você usa um híbrido a etanol, você não tem praticamente nada de emissão de CO2, você tem ainda alguns estudos de que a cana estaria tirando um pouco, né, no processo de crescimento do CO2 da atmosfera também. Ou seja, o que ela emite na queima do combustível lá na frente é compensado pelo processo de crescimento da planta que extrai mais gases causadores do efeito estufa do que ela gera depois. Do que gera, então é um balanço muito positivo. Então a gente tem mostrado para a empresa e junto com as montadoras locais também, isso tem permeado as montadoras locais também, que o veículo híbrido flex, né, a etanol, ele tem uma performance melhor, no nosso caso aqui, do que um elétrico na Europa em termos de emissões de CO2. Então, essa é um estudo. E aí, quando nós olhamos o desafio de você estar disponibilizando carregamento desse veículo, né? Vamos entender que as autonomias aí estão por volta de 400, 500, alguns casos isolados aí um pouco acima de 500 km de autonomia num veículo elétrico para carregar as baterias. Como é que você vai sair nesse Brasilzão aí carregando se você tem uma grande parte ainda sem saneamento básico? Então, nas grandes cidades, não tenho dúvida que São Paulo, Rio e outras grandes capitais, teremos uma grande proporção de veículos elétricos. Agora, eu imagino em São Paulo, 20, 30, 40% à noite ligando o carro na tomada. A gente conversou um pouco disso. Né? Esse papo no nosso briefing foi uma coisa que a gente levantou, né? Imagina só, São Paulo com seus milhões de carros. Se você pega uma parcela desses carros e coloca na tomada tudo junto, o que acontece na rede, né? É uma loucura, né? Então, teríamos que fazer muitos investimentos para poder cobrir tudo isso, né? E quando a gente pega a área do Brasil
né? E compara com a área europeia, tem N mapas que mostram quantas Europas caberiam aqui dentro. Então você tem lá cidades muito próximas uma das outras, com uma infraestrutura relativamente melhor do que a gente, infinitamente melhor em alguns casos. Então é muito mais viável isso lá do que aqui. Então a Bosch entende que ela tem que ter um portfólio que atenda a indústria desde um híbrido a etanol até, sem dúvida, os veículos elétricos e autônomos, onde a gente investe muito dinheiro nisso também. Ainda falando um pouquinho sobre isso, mas você está dando um panorama bastante interessante que não está sendo discutido. Usar o etanol num motor a combustão, como existe hoje, para manter em funcionamento um veículo híbrido. Ou seja, você libera a necessidade de parar esse carro plug-in numa tomada e ficar lá meia hora conectado, 1 hora conectado. Você libera o sistema da dependência, da troca da dependência do petróleo pelo lítio, que é outro pepino. Você vai trocar a OPEP por alguma coisa que vai tirar o P desse grupo e botar um L de lítio nessa história. Quer dizer, quem tiver lítio vai ter um poder na geopolítica internacional. Então a gente está falando de uma matriz renovável, numa tecnologia que já existe e pode ser aperfeiçoada, a total independência da necessidade de usar lítio, e se o carro híbrido utiliza etanol, se hoje um carro com etanol faz na estrada por volta de uns 10 km por litro, um híbrido brincando deve fazer uns 20. Depende do uso, mas ele aumenta muito a autonomia. Então, vamos imaginar que ele dobra. Significa que com a mesma área plantada hoje, eu tenho a capacidade de dobrar a quantidade de quilômetros rodados com o etanol que a gente consegue produzir hoje. Ou seja, tem algo. Eu tô sendo otimista demais, ou essa conta parece ser muito mais bonita de fazer do que as que a gente tem visto que tá vindo de fora? A conta não é difícil de ser feita. A gente tem feito, como eu falei, com algumas montadoras. Quando você coloca diferentes perspectivas, eu acho que tem espaço para diferentes perspectivas também, aonde precisaria ou não aumentar a área plantada, e aí você entra talvez com tecnologia de agro para aumentar a produtividade no campo. A gente sabe que o Brasil tem uma característica de ter praticamente 2 até 2 safras e meia, dependendo do que você está cultivando, né? O clima ajuda muito. Então, no nosso entendimento, o Brasil tem essa capacidade de ser limpo, sustentável, sem necessidade de investimento em redes de distribuição elétrica e aumento da geração, porque você teria que aumentar a geração de energia também. Então, enfim, como eu falei, tem diferentes pontos de vista. Nós acreditamos que essa solução para o Brasil seja hoje a melhor delas. Agora, você trabalha numa grande corporação internacional. É lógico que a empresa não vai querer ficar criando uma solução para cada filial no mundo. O que domina lá dentro? Para onde é que vocês estão olhando? O Brasil, ele é um centro de excelência de etanol na Bosch para o mundo todo. Então, a competência para lidar com a queima do etanol e os motores flex, ela está aqui no Brasil. Mas, óbvio, a empresa tem trabalhado, como eu falei, na Europa, China e Estados Unidos, muito forte em eletrificação. Então, tem híbrido também, mas lá foco em eletrificação. A gente tem, já vamos tocando em outros pontos, a gente tem muito investimento rodando em hidrogênio, principalmente na Europa, o hidrogênio vindo de eletrólise. Então, também é uma área de investimento da empresa para a célula de combustível a hidrogênio. O carro Flex está completando 20 anos do lançamento. Se não me engano, ele foi lançado em 2003. Isso, 20 anos. Então, significa que a tecnologia foi desenvolvida alguns anos antes. Em 2002, eu estava começando no jornalismo e eu fui fazer uma matéria sobre o carro Flex. E vim aqui na Bosch, provavelmente falar com a pessoa que ocupava a tua cadeira na época, para falar justamente sobre injeção eletrônica. De lá para cá, o que vocês perceberam dessas transformações que ocorreram com a atuação direta de vocês? Quer dizer, como é que vocês colocaram, olha, isso daqui é injeção eletrônica, funciona assim, a indústria vai lá, pega, bota, aplica e virou standard. As pessoas hoje têm, todos os carros que saem de fábrica no Brasil são flex.
que mais que vocês foram fazendo de pesquisa e estabelecendo alguns padrões que a indústria foi lá e adotou a tecnologia de vocês e hoje a gente consome isso como se fosse a coisa mais normal do mundo? Olha, um grande exemplo para segurança veicular são os freios ABS e o controle de estabilidade SP. Então, isso foi desenvolvido na Europa, mas esse, por exemplo, é um grande case de desenvolvimento de um freio que não travava, né, na chuva principalmente, e aí ele derivou de um controle de estabilidade, principalmente no teste de slalom, né, onde você tem os atuadores equilibrando o veículo. Então esse é um grande exemplo de tecnologia. Tecnologia para a vida é o nosso DNA, né? Então esse é um grande exemplo. A evolução do Flex deu a liberdade para o consumidor poder escolher. Né? Então, antigamente, você não tinha essa escolha. Você tinha um carro a álcool ou você tinha um carro a gasolina? A gasolina. Então, você pode imaginar, na hora que você tiver um híbrido Flex, você tem uma opção de escolha gigantesca. Uma novidade que tem vindo quando a gente fala de etanol, né? A gente adora contar, às vezes, as novidades também. A gente está em desenvolvimento um track de CO2 para que você consiga monitorar o quanto você deixou de emitir de CO2 quando você usa etanol. Então, num carro flex, você tem a opção de colocar gasolina ou etanol. Então, o que nós estamos trabalhando nesse momento para desenvolver um tracking, onde você vai, por exemplo, num aplicativo, saber lá quanto que o Rui, que poderia ter colocado gasolina, mas colocou etanol, quanto que ele deixou de emitir de CO2. Então, isso daí poderia até gerar algum tipo de benefício, né? A gente, óbvio, não vou falar que é direto uma ligação com créditos de carbono, mas você tem um benefício direto. Então, isso a gente tem em desenvolvimento novo, uma calculadora de quanto que você evitou de emissão de CO2. Aí está saindo nos próximos meses aí. Ou seja, a empresa que se consolidou como um fabricante, digamos assim, peça, agora está pensando em outras possibilidades. E aí eu quero perguntar para você, aonde mais vocês investem, vocês estão de olho para diversificar os seus produtos, para estar mais ligado às transformações que estão acontecendo agora? Porque ninguém quer repetir o erro da Kodak lá atrás, que não acreditou naquilo que inventou, a câmera digital. Para onde é que está indo uma empresa como a de vocês? A inovação passa por onde nessa linha de novos produtos e novos mercados onde vocês atuam? Olha, o desenvolvimento de software e novas tecnologias, ele é o que é o carro-chefe hoje, ele é o que puxa muito disso. Então, os nossos pesquisadores, praticamente metade deles já estão focados em software. Nós temos um centro de inteligência artificial, alguns centros já na Alemanha, nos Estados Unidos, na China, trabalhando muito com inteligência artificial. Então a gente tem uma sigla que a gente chama que é AIoT, né? O AI da inteligência artificial com os sensores do IoT. Então a nossa visão é que quando você coloca um sensor e uma camada de software de inteligência artificial, então você trabalha aquele dado que vem do sensor, você consegue ter um ganho de produtividade, enfim, você consegue gerar valor com isso. Então, muito desenvolvimento de software. A gente, olhando para trás aqui no Brasil nos últimos anos, você imagina que quando a gente entrou em pandemia, foi aquela loucura, todo mundo para casa, do dia para a noite, todo mundo remoto, e foi um fenômeno que a gente começou a olhar, né? A gente não previu, mas a gente olhou para trás, é mais fácil sempre. Nós tínhamos no Brasil perto de 300 pessoas trabalhando diretamente com software. 2 anos e meio depois, a gente tem hoje perto de 800 pessoas trabalhando com software. Então, assim, é um boom de desenvolvimento de software. Novos negócios baseados em software, soluções de sensores de inteligência artificial baseados em software. Então, hoje tem um investimento muito forte da empresa na formação de base, desde base, para futuros ou desenvolvedores de software. Então, a gente tem um programa muito bacana, chama DTA, Digital Talent Academy. Então, a Bosch sempre aqui em Campinas,
no Brasil teve a sua escolinha técnica, né? Uma parceria com o Senai, onde talvez olhássemos aí 20 anos atrás, estamos falando de mecânica, torneria, fresaria. Temos ainda um foco em mecatrônica, né? Indústria 4.0, mas há um ano atrás a gente viu a grande necessidade de desenvolvimento de talentos na área digital. E aí, o mercado teve um boom, esse boom aconteceu para todos, a escassez de mão de obra aconteceu, os preços sobem, né? Os salários, claro, sobem, a gente fala, bom, ficou caro contratar a pessoa de software, muitos desenvolvedores brasileiros trabalhando para fora, sem sair de casa, ganhando em dólar, em euro. Então, nós nos vimos numa situação como acompanhar essa demanda crescente da empresa sem onerar tanto os custos. E aí nós criamos um treinamento de jovens aprendizes de 16 a 19 anos, junto com o Senai, em parceria com o Senai, que é a escolinha técnica, uma chamada Digital Talent Academy. Então, hoje a gente tem uma formação de jovens que, com 19 anos, de 16 a 19, né, 16, 17, 18, 19, eles saem, mas programando de um jeito que, pra gente, você olha e fala, meu Deus, eles são nativos digitais. Né? Então, a gente tem investido muito nessa transformação digital que está acontecendo no mundo, e a Bosch não é exceção. O Brasil, digamos assim, não é o país que mais investe na formação da sua juventude e também não é um país que investe muito bem em ciência. Como é que é fazer inovação, dada a realidade que a gente tem? Potencial, você já falou de monte, e potenciais que a gente não está nem prestando atenção neles. Como é que você consegue, então, dado que vocês estão olhando para esses potenciais, explorá-los? Eu diria que o Brasil ele tem grandes iniciativas, porém em pequena quantidade. Então, alguns exemplos. Nós temos uma das minhas áreas de responsabilidade, é a área de fomentos públicos para a inovação. Então, o Brasil tem muitas linhas de fomentos, né? Embrapi, FAPESP, FINEP, e aí vai. Então, linha de fomento para fazer inovação existe. Os institutos Senai de inovação, o que aconteceu nos últimos 5, 10 anos é uma revolução dentro desses institutos. Você tem, de fato, muita pesquisa acontecendo dentro desses institutos Senai. Né? Temos outros, CPQD, IPT, quer dizer, o Brasil tem bons exemplos. O que poderíamos ou o que deveríamos é ter muito mais em quantidade. Né? Eles são ainda poucos em quantidade. Então, é possível, sim, de inovar, porém, como tem pouca quantidade, a gente acaba tendo esse desafio, poderia ser muito melhor. Então, esse é o ponto. Tem muito dinheiro de inovação, tem muito conhecimento, a universidade está perto, poderia estar muito mais perto da gente. A gente tem parceria com a Unicamp, com a PUC aqui em Campinas, em São Paulo, no Paraná. Então, eu vejo que existe sim, poderíamos ser em maior quantidade para que fosse acessível a muito mais empresas, né? Isso torna o teu trabalho de inovação mais difícil? Olha, torna o desafio de inovação no Brasil, ele não é fácil, né? Principalmente dentro de uma multinacional. Então, acho que são dois desafios, né? O desafio de uma multinacional, você ter intra-startups, nós temos. Então, a Bosch criou uma legal entity separada, chama Bosch Soluções Integradas aqui no Brasil. Ela é do grupo Bosch, mas ela trabalha separado, quer dizer, um outro CNPJ, né, com guidelines reduzidos. Então, a gente tem muito mais autonomia para poder testar alguma coisa sem interferir naquela empresa mais processualizada, com um pouquinho mais de controles. Né? Como é que você faz ciclos curtos de aprendizado, né? Erro, aprende, erra, aprende, dentro de uma multinacional onde você tem processos e certificações. Então, a gente conseguiu achar essa receita. Por outro lado, nós temos um arcabouço tributário bem complexo. Então, quando você fala de novos modelos de negócio, de venda de produto via serviço, licenças de software, etc., existe uma dificuldade muito grande, né?
uma alíquota em cada estado, N impostos, né? Eu não sou expert de imposto, mas é uma loucura isso. Você sabe que dá trabalho, é o suficiente. Dá muito trabalho. Então eu acho que a inovação no Brasil, ela vai bem, mas ela poderia ser muito melhor do que é hoje, com poucos ajustes aí. No Remessa Talks a gente teve alguns episódios, o Daniel Pimentel, da Emerge, que é uma startup que... qual que é o trabalho deles? Ficar lendo tese de doutorado e descobrindo o que efetivamente tem potencial para virar produto. Então, o pesquisador vem, está dentro da instituição de ensino, está pesquisando, recebeu dinheiro de fomento, né, de uma FAPESP, de um FINEP, como você citou, e aí chega num ponto em que ele precisa efetivamente dar aquele pulo. E muitas vezes dentro da academia falta essa visão de empreender. Cara, realmente o que eu tenho aqui tem valor. Às vezes a pessoa até consegue enxergar, mas ela não tem a habilidade de transformar aquilo efetivamente num negócio. E aí esse pessoal dessa startup faz esse trabalho, começa esse trabalho. Como é que vocês atuam? Vocês também conseguem olhar para dentro das pesquisas nas universidades? Como é que essas coisas novas vão chegando até vocês? E vocês falam assim, cara, cabe debaixo do nosso guarda-chuva, vem para cá. Como é que é o dia a dia de vocês? Tem alguns exemplos de trabalho com universidades, principalmente aqui com a Unicamp, mas como eu te falei, eles ainda são muito, muito tímidos, né? Esse desafio de a gente estar muito mais próximo do mundo acadêmico com o mundo industrial e mercado, ele é um desafio grande quando a gente compara, por exemplo, com a Alemanha, com os Estados Unidos, tem uma dinâmica um pouco melhor. Porém, a gente evoluiu bastante, a gente tem conseguido mostrar com exemplos práticos que essa parceria ela é necessária, né? Nós temos a habilidade de levar a mercado, de produzir, industrializar e levar a mercado e escalar. E quando uma grande empresa vai investir em P&D e ela trabalha junto com um instituto de pesquisa ou uma universidade, é o DNA deles esse. Então a gente tem cada vez mais tentado fazer essa parceria. Então, por exemplo, para fomentar essa parceria, no começo desse ano a gente abriu um espaço aqui na Bosch de Campinas que se chama DigiHub. O que é o DigiHub? É um espaço, uma área fantástica da Bosch, que está dentro do clube dos funcionários, então você tem um lago, uma área verde, quadras, é um ambiente que inspira muito, muito gostoso. E tem uma área que chama Connectory, que é uma área global da Bosch para conectar com o ecossistema externo. Então a gente lá sim consegue ter um ambiente dessas sinergias, onde a gente está recebendo universidades, startups, né, tentando somar nessa equação aí, nesse desafio, e dar o melhor da gente, que seria talvez em determinados mercados escalar e expandir globalmente até a solução. Então um lugar muito bacana, a gente começou já a ter mais interação aí no DigiHub. E as startups? Como é que vocês lidam com elas? É um relacionamento fantástico, eu adoro isso. A gente tem já há algum tempo relacionamento com as startups. A gente tem que aprender a lidar, porque qual é a necessidade daquela startup que você pode ajudá-la? E na maioria das vezes não é dinheiro, né? Na maioria das vezes é acesso a mercado. O que eu vejo de mais ganha-ganha nesse relacionamento, às vezes, a startup tem uma super solução, ela fez todo aquele UX, um desenvolvimento fantástico, super rápido, e aí você dá de cara com uma empresa gigante como cliente. Como é que você lida com essa burocracia, né? N páginas de contrato, N NDAs e... Um monte de advogado na mesa. Um monte de advogado na mesa. Os negócios grandes, às vezes, requerem financiamento, prazo. Então, a gente tem algumas parcerias com startup, ramo da mineração. A gente está trabalhando uma das novas áreas da Bosch na área de mineração, né, levando tecnologia. E a gente tem algumas parcerias de startup, onde uma startup, quando vai vender para uma grande mineradora, ela não consegue, às vezes, passar nem da porta de entrada, né? Porque tem vários requisitos e documentações para você se cadastrar.
E aí é onde a gente consegue somar alguma solução nossa com a deles, uma plataforma, um sensor, alguma coisa, e a gente consegue fazer um negócio B2B com uma empresa grande aí como nós, né? Você está falando de mineração. Onde é que vocês estão metidos nisso? Vocês estão fazendo buraco, cavando buraco por aí, ou vocês estão entregando alguma solução para a mineradora? Então, as mineradoras, elas têm um desafio muito grande de sustentabilidade. Não tem como viver sem mineração. Isso é fato, né? Você pode melhorar muita coisa, mas infelizmente nem tudo pode ser reciclado e a gente acabou de falar do lítio, por exemplo. Então o que a gente tem trabalhado junto às mineradoras é para aumentar, a primeira coisa é segurança, né? O tema de segurança é natural, é intrínseco na mineração com uma operação de risco. Então, operação remota, um nível de segurança muito maior. E a gente está levando tecnologia, conectividade, sensores, inteligência artificial, plataforma para fazer automação de processo, né? Uma solução, por exemplo, a gente pegou o start-stop do carro, que você está andando e parou no semáforo, ele desliga sozinho, liga sozinho. A gente está levando essa solução para aqueles caminhões fora de estrada, né? Então, aquele caminhão, quando ele está na fila, ele tem um consumo de diesel que varia gigantesco. de 40 a 50 litros em marcha lenta por hora. Então imagina, por hora ele consome de 40, 50 até 60 litros em marcha lenta. Para quem não tem noção do que a gente está falando, você está falando daqueles caminhões Caterpillar, aqueles gigantescos, né, que o pneu tem 3 metros de diâmetro. Exato, são os fora de estrada. Eles não têm start-stop até hoje. Então, agora a gente começou a implementar Chile, na África, discussões avançadas aqui no Brasil, para você poder eliminar o CO2, né? Nesse período de marcha lenta e de fila que ele está parado, porque ele tem os momentos que ele está parado na fila, né? Para carregar, por exemplo. Uma outra solução é o monitoramento de correia transportadora. Então você tem as correias transportadoras e elas pegam fogo. Tem N soluções, né? A Bosch não é a única aí, mas nós desenvolvemos um monitoramento com sensores de temperatura, né? Uma camada de inteligência artificial. E o que significa uma temperatura? Praticamente nada, né? Mas quando você compara muito rápido com os vizinhos, você começa a entender qual daqueles sensores está com um comportamento um pouco diferente. Um sensor medindo temperatura, você tem um dado. Vários, você começa a ter informação. Então, assim, essas são as nossas soluções hoje na área de mineração aí para os mineradores. Essa é uma startup interna que foi fundada em 18 para 19 e ela está atuando já talvez nem possa ser chamado tanto de startup, ela atua no Brasil, no Chile e na África do Sul já. Além da mineração. Então a gente começou a falar do setor automobilístico, já estamos falando de mineração, já falamos de energia, sustentabilidade. O que mais vocês estão usando? Como é que vocês conseguem pegar todas as tecnologias que vocês desenvolvem para o setor automobilístico e dar outras aplicações para elas? Porque esse que é o grande segredo da coisa, né? Onde é que isso daqui também funciona? O que mais que vocês estão fazendo? Então, uma outra área que a gente atua muito aqui na América do Sul, né, Brasil e Argentina, é a área do agro, levando também esse conceito de tecnologia para melhorar a eficiência do agro. Então, um dos produtos que a gente lançou é uma plantadeira inteligente, IPS, uma plantadeira inteligente. Intelligent Planting System. Então, o que ela faz? Você pode imaginar que quando você vem colocando as sementes no modelo tradicional, ele tem o seu mecanismo, mas pela distância ele vai colocando. Então, quando você faz curva, ele não compensa a curva. Você tem uma diferença no raio. Se você tem um solo mais fértil ou menos fértil, por qualquer motivo, um relevo, ele vai pondo, encavala a semente, e aí é onde a produtividade, depois que cresce, você perde um pouco. Então, o que a gente usou? Componentes automotivos, para que ele consiga, com um mapa, colocar a semente no lugar certo. Então, a gente fala que aquilo parece uma impressora do agro. Então, você vai pondo a semente, compensando curva, então aumenta o espaçamento, diminui o espaçamento, depende do mapa de cada fazenda. Então essa é uma das soluções que ele tem um ganho de produtividade gigante,
tanto na semente quanto depois, quando você tem o crescimento, porque no encavala você tem um ganho. E uma outra solução, que essa está em desenvolvimento, a gente estava falando um pouquinho, é o Smart Spray. Então, você imagina que defensivo agrícola é necessário, você precisa ter isso, e a gente tem um desenvolvimento, esse é um pouquinho mais longe ainda para estar no mercado, ele está em teste hoje, onde você vai andando e câmeras vão monitorando as ervas daninhas verde e marrom, né, ou verde sobre verde. E ela consegue ler com câmeras, e num espaço menor do que 1 metro, tem os injetores dos defensivos agrícolas, e você coloca a quantidade certa no local certo do defensivo agrícola. A câmera identifica a erva, o vegetal que está no meio daquela plantação e que não deveria estar. Isso. Reconhece e aciona o bico que tem o defensivo específico para ela. Exatamente. Então você imagina que é um bico injetor que a gente conhece bem, né? Sistema de imagem, câmera, nós temos uma divisão que tem excelência em câmeras, em som, etc. Então, esse é um sistema que a 30 km por hora, num trator, com toda a vibração, a gente consegue identificar se é planta ou erva, e qual erva é. Óbvio que você tem um range limitado naquela cultura. Mas também o produtor conhece a lavoura dele, ele sabe o que ele vai encontrar. Ele sabe as opções lá, e você tem até 4 opções, 4 reservatórios de defensivo agrícola que você vai colocar a quantidade certa. Então a gente tem uma parceria esse produto é uma parceria da Bosch com a BASF, e aí existe uma tendência, até foi uma coisa curiosa, de falar, bom, mas vai usar menos defensivo agrícola, muito menos. E tanto que as empresas como a BASF falam, não, a ideia é você ser mais eficiente nisso, com pouco defensivo agrícola você já conseguir ser efetivo. Então é bom para todos, o meio ambiente ganha, nós ganhamos. Então essas são algumas das soluções aí que a gente pode... Tem uma outra nova que a gente começou, essa talvez seja uma das mais interessantes, porque todas eu usei produto, né? Eu estou combinando produto com software. A gente desenvolveu, começamos essa na Argentina, a gente desenvolveu uma solução de manutenção automotiva, ainda focada em B2B, que é software, puramente software. Então, tínhamos um cliente, uma empresa grande na Argentina, nos procurou e gostaria de fazer um acordo para que usasse as oficinas Bosch Car Service. Mas nós credenciamos as oficinas, eu não sou o proprietário daquelas oficinas. Então, eu deveria praticamente negociar com cada oficina, ter uma condição comercial para aquele cliente, e aquele cliente estaria levando o carro lá. Mas ele queria um relacionamento com a Bosch, ele não queria se relacionar com 200, 300 oficinas. Então foi aí que a gente criou uma plataforma de manutenção, o nome é DriveB, está no Brasil e na Argentina, ainda B2B, onde você via app para os clientes cadastrados, você seleciona com geolocalização aonde você quer buscar a oficina. Hoje nós temos oficinas cadastradas além do portfólio Bosch, então a gente cadastra outras oficinas também, além das da Bosch. Você escolhe, tem o preço e a condição comercial acordada, tem alguns slots pré-reservados, e você leva seu veículo lá, faz a manutenção, e no final do mês nós acertamos company to company, né? B2B, esse relacionamento. Então você tirou a transação comercial daquele, às vezes os motoristas de serviço tinham que transacionar dinheiro. Você tem a qualidade da Bosch, porque como sou eu que faço, eu dou a garantia de Bosch para isso. E a garantia de que aquilo foi bem feito, com qualidade e num preço competitivo. Então, mais ou menos, eu não sou o dono das oficinas, eu não sou o dono da frota, e é uma camada de software que está entregando o valor para o cliente com ativos que já existem, né? Como é que, pensando agora sobre o aspecto da transformação da mentalidade da alta direção de uma empresa para fazer tudo isso? Eu falei na abertura, 140 anos, 70 de Brasil. Como é que uma empresa desse porte, com esse histórico, é capaz de, num determinado momento,
entender que eu tenho que diversificar e aí olhar para o agro, olhar para a mineração, olhar para desenvolvimento de software. Como é que é essa cultura se transformando dentro da empresa e os choques que precisam ser superados, né, ocorrem e precisam ser superados para que as coisas comecem a acontecer? É uma transformação muito, muito intensa na empresa na última década, mais ou menos. Só para contextualizar, você tem quanto tempo de empresa? Eu tenho 26 anos de empresa. Então, se você participou, você viu, você testemunhou a transformação. Eu sou uma testemunha viva ocular da história, né? Então, assim, é uma transformação muito radical que a gente tem. A empresa, ela se reinventa todo dia. Eu diria que a gente tem uma fortaleza, Rui, que no DNA da Bosch a gente tem inovação. Então, a empresa fala de inovação desde sempre. Então, quem está lá e entendeu a cultura da empresa, sabe que inovar é normal para a Bosch. O que eu acho que o que mudou para nós da Bosch foi a velocidade dessa inovação. Então, se você tinha um ciclo de desenvolvimento de uma solução, de um produto de 3, 4, 5 anos, né? Então, vou tentar lembrar lá de trás, quando eu atuava em outras áreas da Bosch, você estava discutindo um produto hoje que ia ser lançado daqui 4 anos no mercado, né? Então, você estava com a montadora e falava como vai ser o veículo 3, 4 anos na frente. Então, esses ciclos diminuíram muito. Então, houve e existe ainda uma certa resistência de você fazer ciclos mais rápidos. Então, todos nós hoje temos treinamento, quase todos, de UX, de Agile. Então, tem muito investimento em treinamento. Então, esse acho que é um primeiro grande pilar da Bosch, investir em treinamento do time. O segundo é de buscar, como eu falei da Bosch Soluções Integradas, a gente chama de BISB, essas spin-offs e esses negócios adjacentes ou além do core. Então, por exemplo, o DriveB, ele tem muito a ver com a nossa área de aftermarket. Poderia ser uma disrupção do próprio negócio? Talvez sim. Então, a gente põe ele para fora, testa, ajusta o modelo e esse é um que muito provavelmente poderia um dia estar entrando de novo no core. Então, eu acho que essa flexibilidade de poder desenvolver essas coisas novas dentro da empresa, ela tem. E a Bosch investiu e investe muito dinheiro em P&D desde sempre. A gente investe de 7% a 8% do faturamento em P&D. Então, vem crise, sai crise, é Covid, é Lehman Brothers, enfim, a gente continua investindo de 7% a 8% do faturamento em P&D. Então, existe um comprometimento desde o nosso board CEO global até todos os níveis nesse sentido de inovar, de buscar soluções novas e realmente está fazendo essa transformação da empresa. Paulo, a gente vai chegar uma hora que a gente precisa encerrar e essa hora está chegando. Como é que você vê o futuro de uma empresa, da empresa onde você está hoje, no curto prazo? Você está olhando para diversos negócios. O que vai ser dessa empresa que era a fabricante de autopeças daqui 10 anos? O que já está sendo falado, o que já está sendo vivido do futuro hoje lá dentro? Olha, a gente tem uma visão de chamar de meta também, mas é uma visão meta aí, de nos próximos 10 anos, continuar a ser referência no mercado de mobilidade. Agora a gente já fala de mobilidade, estamos falando de tecnologia como hidrogênio, tendo um portfólio gigantesco, desde combustão ainda, combustão flex, área de bens de consumo também, infelizmente a gente não tem ela no Brasil, né, mas os eletrodomésticos, mas no mundo a gente tem eletrodomésticos cada vez mais inteligentes, falando de uma casa inteligente, enfim. E indústria 4.0, linhas super flexíveis. Então, assim, a Bosch ela
tem sim o objetivo de continuar investindo na transformação digital com sustentabilidade, muita sustentabilidade, né? Fazer até um parênteses aqui, nós somos CO2 neutro nas nossas mais de 400 plantas desde 2020. Foi a primeira empresa mundial desse porte a atingir a neutralidade de CO2. Então, assim, talvez isso hoje seja a agenda de 9 a cada 10 empresas grandes, ou 10 a cada 10. A gente já faz isso há muito tempo, né? Então, visão dos próximos 10 anos, ser realmente o benchmark de mercado de sustentabilidade, de tecnologias automotivas, bens de consumo industrial, e ter essa transformação toda para o digital, que é o que realmente o mercado e o mundo têm andado nessa direção. Paulo, eu vou ter que então agradecer e ficar com as perguntas aqui que eu ainda tenho na cabeça para fazer para uma outra oportunidade. Cara, muito obrigado por ter dedicado esse tempo aí. Pegou um pedacinho da sua tarde de sexta-feira para poder gravar e eu fico muito feliz que tenha dado certo essa conversa. Obrigado e muito sucesso. Eu que agradeço o convite, foi um papo muito bacana. Obrigado, Rui. Legal, legal. Bom, lembrando, Remessa Talks, seu podcast sobre startups e inovação, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Semana que vem a gente tem um novo encontro. Tchau, tchau. Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.